Deus, a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentemos, meus amados irmãos, estaremos ouvindo agora a palavra, o testamento, pelo pastor Antônio Silva, que estará falando do assunto que está na apostila. Quero até aproveitar esse momento para agradecer ao Antônio Silva, que tem nos ajudado na confecção dessa apostila. Tem aqui editado aqui essa apostila e mandado para a gráfica. A gente manda para ele os CDs, os esquetes, e ele consegue colocar isso tudo no papel. Esse professor Antônio Silva, ele estará falando sobre a chamada e o progresso do obreiro, página 27 da nossa apostila. Queridos irmãos, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, agradecer os meus dois pastores, pastor José Wellington, meu pastor, pastor José Wellington Júnior, o pastor, por me ceder a oportunidade de poder dar um testemunho do Senhor Jesus nessa manhã. E eu costumo ler tudo aquilo que os pastores escrevem, e eu paro bem naquilo que nosso pastor escreveu, tanto o pastor presidente quanto o vice-presidente, para que a gente possa ver aquilo que o pastor está vendo, para que a gente possa enxergar aquilo que o pastor está enxergando. Porque, irmãos, a bênção vem de Deus, mas passa pela vida dos pastores. Alguém diz: não, o que Deus tem comigo é comigo. Deus tem realmente uma obra muito bonita e grande para fazer com você, mas passa pela mão do seu pastor. E nós vamos ver esse frenesi sendo desenvolvido ao longo do tempo, as pessoas não reverenciando os homens que Deus colocou, não reverenciando também a liderança da igreja. E nós vamos ver um texto aqui em Mateus, capítulo de número 21, o versículo 28. A responsabilidade é muito grande. Ontem, pastor João Branco disse que treme as pernas. As minhas tremem mais ainda. Porque a responsabilidade, quanto mais você fala, mais você tem responsabilidade. Mateus capítulo 21, o versículo 28. Jesus nos conta uma história por meio de uma parábola, dizendo assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Amém. Eu gosto muito de ler aquilo que Jesus falou, como também gosto muito de ler aquilo que os meus pastores escrevem. Jesus conta uma história de um homem e 2 filhos. Por sinal, ele repete também as personagens, só muda de posição. Ele vai falar de filho pródigo. Em uma outra história, ele diz que um pegou tudo o que tinha e foi embora, e o outro ficou. Mas agora, nesse texto, ele diz o seguinte: nenhum dos 2 foram embora, os 2 ficaram. A diferença é que um disse que não iria, mas foi. E o outro disse que iria e não foi. Jesus quer nos dar uma lição de quê?
Muitas vezes nós somos pródigos sem saber. Na parábola daqueles 2 filhos que um foi e o outro ficou claro que o que foi era pródigo e o que ficou também era pródigo. Nessa parábola, Jesus nos mostra não o lado pródigo, embora aparece o lado pródigo na história, mas Jesus nos mostra a diferença de temperamentos, a diferença de pessoas. Nasceram dos mesmos pais, mas são diferentes. Foram criados na mesma casa, comeram a mesma comida, beberam a mesma água, ouviram a mesma mensagem, foram treinados como todos foram treinados. Só que um pegou um caminho e o outro pegou outro caminho por causa do seu temperamento. Um teve sucesso e o outro não teve sucesso. E é o tema, a chamada e o progresso do obreiro, a chamada e o sucesso, a chamada e o progresso. A glória é algo exclusivo de Deus. Quando Ele mesmo diz, a minha glória não darei a outro. Ele disse que não daria a glória a outro porque Ele criou tudo. Criou céus e terra, criou ser humano, criou tudo. Porém, Ele chega e inaugura a igreja e dá agora à igreja para que os homens pudessem administrar a igreja. A igreja do Senhor Jesus, composta de pessoas e classes diferentes, temperamentos diferentes, culturas diferentes, para conseguir lidar e multiplicar aquilo que veio às mãos, administrando sabiamente com o entendimento de que a glória de Deus, a glória é de Deus, mas o sucesso e o trabalho é do obreiro. A glória é de Deus, mas o sucesso é nosso. Nós vamos pegar o sucesso para a gente, mas a glória será sempre de Deus. Quando Deus disse a Josué, Josué, eu vou te engrandecer, chocou, né? Porque como Deus vai engrandecer alguém, vai exaltar alguém? Se eu disser, estou exaltado, pega mal. Mas se Deus disser, estou exaltado, pega bem. Porque tem coisas que em mim pega mal, e as mesmas coisas em Deus pega bem. Se eu disser, eu não estou orando, pega mal. E se Deus disser, eu nunca orei, pega bem. Se eu disser, olha, eu não estou jejuando, eu não estou vigiando, pega mal. Mas se Deus disser, eu nunca jejuei, eu não como, e eu não vigio. Se eu disser, eu não creio, pega mal. Mas se Deus disser, eu não creio, vai crer em quem? Se eu disser, eu não vou jurar por ninguém, pega mal. Mas Deus vai dizer, eu juro por mim mesmo. Nós vamos ver que a glória sempre vai ser de Deus, porque Ele é o autor, Ele é o criador. Ele que usou a palavra rema e logos, porém Ele deixou a igreja para os homens cuidar. E essa igreja, o sucesso dela é do homem. Por isso quem salva é Deus, mas quem vai buscar é o homem. Quem chama é Deus, mas quem homologa a chamada é o ministério, é o homem. Quem chama é o Senhor. O Senhor vai chamar, vai nomear, vai nomenclaturar, vai dizer, vai ajudar a preparar. Mas quem treina é o homem. O homem treina. Por isso a igreja coloca a escola à disposição. Por isso que a igreja coloca escola bíblica como essa, a fim de que todos nós sejamos treinados. E a fim de que nós não venhamos perder o foco. E o interessante é que nós podemos estar todos olhando para o mesmo lado, mas só alguns estão vendo. Quando eu disse que eu costumo ler e reler aquilo que os meus pastores escrevem, principalmente o meu pastor presidente e o meu vice-presidente, por quê? Para que eu possa olhar para onde ele está olhando e para que eu possa ver o que ele está vendo. Porque às vezes você vai estar olhando, mas não vai estar vendo. E os meus olhos só podem ver aquilo que a minha mente entende. Se a minha mente não entender, eu não vou ver. Uma criança, se ela não entender, ela não vai ver. Se você ficar nu perante uma criança de 2 anos, ela não vai te ver, porque ela não vai entender. Mas se você ficar nu perante uma criança de 10 anos, ela vai ver, porque ela está entendendo. Quando Deus disse, a glória é minha, mas eu vou emprestar ela. É tão verdade que no grego quer dizer a lucro pelá, eu vou emprestar. Quando Deus disse a Moisés, você me glorifica e eu te exalto.
Você me vê e eu faço brilhar o teu rosto. Porém, a glória em mim fica para sempre. Em você tem um prazo de validade. Por isso Moisés tinha que colocar um pano no rosto, e a um determinado momento o rosto parava de brilhar. É tão verdade que nós temos que orar todo dia, buscar todo dia, orar todo dia, clamar todo dia. E a glória do passado é reflexo do presente. E quando nós glorificamos agora, é porque nós lembramos de ontem, mas temos que glorificar hoje para se lembrarmos de amanhã. Eu não tenho motivos para glorificar. É só se lembrar de algumas coisas do passado e você consegue glorificar. Porque para Deus, passado e presente e futuro não existe. Deus vê os três em tempo real. Eu é que vivo no passado, sonhando com o futuro vira presente. O futuro é passado, o futuro é presente, o futuro é presente, o futuro é passado. Deus não, eu sou passado, presente e o futuro. Eu sou tudo para vocês. Quando ele disse a glória é minha, ele está dizendo uma coisa, mas ele está dizendo, olha, a glória é minha porque eu criei. Eu tenho a patente, eu tenho o nome disso tudo. Tudo leva o meu nome. Porém, vocês precisam cuidar bem daquilo que eu dei para vocês. Porque o sucesso será de vocês. A fama será de vocês. Mas a glória será minha. Vocês serão conhecidos e reconhecidos. Porém, eles, quando olharem para você, vai saber que fui eu que fiz isso com vocês. Eles vão ficar sabendo. Inclusive essa história se vê nas entrelinhas, nas páginas quentes da Bíblia. Quando você desfolha, você vai ver nas entrelinhas Deus deixando claro isso, que a glória era dele, mas o sucesso era do homem. Quando ele disse aqui, convivência entre as pessoas em relação com os seus superiores e os seus subalternos. Sim, o sucesso disso é dele. A relação entre líder e liderado, entre pastor e subalterno, o sucesso do obreiro na relação com o seu superior é dele. Ele é que tem que conquistar. Quem é que tem que conquistar quem? O menor conquista o maior. E o maior se faz conquistado. Essa relação, essa convivência, Salomão vai pedir sabedoria para entrar e sair. É trânsito, convivência, ir e vir, ouvir e falar. A ida, a relação, porque como nós estamos todos os dias juntos, nós temos uma tendência de falar um pouco do outro, porque nós acabamos descobrindo algumas coisas particulares da vida dele. Nós conseguimos descobrir como ele come, como ele deita, como ele anda, o seu jeito, a sua natureza. Inclusive até uma sátira, um obreiro imita o outro. Quando diz assim, o pastor diz assim, vamos ouvir o fulano de tal. Inclusive os adolescentes costumam imitar, né? Lá nos bastidores eles imitam. Aquele irmão fala assim. Sabe quem pregou ontem? Aquele que fala assim. Ele já, por viver muito tempo junto, já sabe como ele fala. Já sabe como ele senta. E quanto mais famoso ele for, mais curiosidade teremos de saber como ele come, com quem ele conversa. Olha, sabe quem eu vi? Uma vez o pastor contou aqui que diz assim, que ele estava no shopping com seus netos e uma irmã viu ele no shopping e disse, meu Deus, o pastor no shopping, o pastor só está no shopping. Ele disse, sim, eu também sou ser humano, eu não sou alienígena, eu também ando no shopping. Por quê? Quanto mais famoso, mas vamos querer saber quem ele é. A relação e o sucesso dessa relação, se ele vai ser um bom diácono, se ele vai ser um bom presbítero, tudo vai depender dele. Porque oportunidade ele vai ter. Ele vai ter oportunidade de falar, de ouvir. Ele vai ter oportunidade de pregar. Ele vai ter oportunidade de executar o trabalho. Agora, se ele chegar na frente do trabalho e esconder o pastor, porque existem líderes que você coloca ele para dirigir mocidade, irmãs, e depois o pastor não consegue falar mais com aquele grupo, porque ele escondeu o grupo em volta dele. Aí o pastor diz assim, olha, eu queria falar com as irmãs.
Olha que trabalho para falar com as irmãs, porque aquele líder não deixa o pastor falar com as irmãs. Ele esconde. Como se não bastasse, ele também cria um sentimento alheio e coloca o grupo contra o pastor. Porque ele não reproduz a mesma voz, a mesma fala, ele não passa a mesma linguagem. Tinha uma segunda pessoa na congregação, que quando eu estava, ele era do jeito. Quando não estava, inclusive ele foi conhecido como irmão caramba, porque ele usava muito a palavra caramba, 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 caramba. E na minha ausência ele dizia: irmão, o negócio assim, com o pastor Toninho é assim, comigo é assim, caramba. E aí tudo que ele falava caramba. Uma vez eu falei: irmão, não podia parar de falar caramba, né? Porque os irmãos já estão reclamando, o irmão vai pregar, Jesus Cristo vai salvar, caramba, Jesus Cristo, ele vai voltar, caramba, vamos dar glória, caramba. E ele disse: ô pastor, eu vou parar de falar caramba. Eu falei: para de falar caramba, irmão, caramba, eu já estou falando caramba agora. Aí ele disse: pastor, eu juro que eu não vou falar mais caramba, caramba. E eu disse para ele: irmão, não fale mais caramba. Ele disse: pastor, eu juro que eu não falo mais caramba. Eu disse: caramba, irmão, você acabou de falar caramba. Porque aí eu cheguei no pastor regional e falei: pastor, não dá, caramba. O irmão caramba não dá para ficar do meu lado, caramba. Ele falou: fica tranquilo, irmão, caramba, eu vou tirar ele. Ele já pegou. Ele não servia para reproduzir, porque eu reproduzia a voz do líder. Eu reproduzia a voz do líder. O líder de setor reproduzia a voz do presidente. O líder da congregação reproduz a voz do líder de setor. Agora, o auxiliar daquele líder não reproduz a voz dele. Isso quer dizer o seguinte, que um constrói e o outro destrói. Isso acontece às vezes na escola bíblica dominical. De manhã, os irmãos destroem, de noite o pastor constrói. Aí o pastor vai dizer: mas por que não cresce a igreja? Porque aquele líder vai falar contra. Eu não aceito essa revista, isso daqui está errado. Olha nessa gramática, olha esse textual, cristologicamente, etimologicamente. Irmão, deixe isso de lado. Paulo chamou isso de mitos, chamou até de coisas malignas. Reproduz a voz do teu pastor e Deus te abençoará, porque a glória de Deus, sucesso é teu. Sucesso é teu. Porque nós colocamos a nossa natureza na coisa. Nós colocamos a nossa forma de ver na coisa. Porque a forma de ver e a forma de encarar as coisas vai depender muito da nossa cultura. Nós vamos acabar reproduzindo de acordo com a forma que nós vemos. Fomos treinados, por exemplo, uma casa que todo mundo fala gritando: pega a manteiga aí, pega o pão aí. Ou aquela casa que quem chega primeiro come tudo, né? Quem chega primeiro come toda a mistura. Aí o filho diz: pai, não tem mais mistura? Ah, mas Joãozinho, você não sabia que o Pedrinho não tinha comido? Ah, não sabia, pai. Porque ele é treinado a comer tudo sozinho. Ele vai acabar reproduzindo isso também. Agora, aquela casa que todo mundo espera, aquela casa que todo mundo para ouvir, por mais simples que seja, é uma casa próspera, é uma igreja abençoada pelo Senhor. Nós vamos ver que existem frases usadas pelo fanatismo, que além de ser frases hostil, frases despreparadas e frases que levam uma dosagem grotesca de desrespeito. Eu vou citar algumas, não se assustem. Frases como essas, quer ver? Meu compromisso é com Deus e não com o homem. O negócio é o seguinte: é com Deus e não com o homem. Eu não tenho compromisso com o homem. Como não tem compromisso com o homem? A igreja é de Deus, mas quem lidera é homens. E homens nascem e morrem. Homens amam e odeiam. Homens choram e riem. Homens querem ser agradados. Homens querem ser cercados. Homens querem ser honrados, querem ser reconhecidos. Meu compromisso é com Deus, sim, é com Deus. Mas não se esqueça, a igreja é composta de seres humanos e quem lidera a igreja são seres humanos.
Não tem compromisso com o homem, não. Esse está fora. Outro, foi Deus que me chamou. Se o ministério reconhecer, bem. Se não, ele está dizendo o seguinte: vou abrir um ministério. Foi Deus que me chamou. Se o ministério reconhecer, bem. Não quiser, paciência. O inimigo está por trás disso. Porque o inimigo nunca mostra o seu nome. Sempre mostra o nome de uma outra pessoa. Porque se ele mostrar o seu nome, dá um susto danado. Ele mostra o nome de Deus. Se o ministério reconhecer ou não. Ora, nós não temos ministério. Como disse ontem o pastor Severino Pedro. Nós temos sim uma igreja para dirigir. E nós temos uma chamada de Deus reconhecida pelo ministério da igreja. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem uma chamada, Deus me chamou, eu estou na oração, estou no jejum. E se o ministério, se o pastor do Wellington, o pastor Zé Wellington e os pastores de presidente quiser me reconhecer, bem, não quiser, eu vou para o mundo. Não vai, irmão, não vai, porque você vai se acidentar. Deus tem um plano com você e é aqui nesses corredores. Não vai, não dê ouvido à voz da sua natureza, porque é natureza humana. Tem pessoas que começam e não terminam, é de natureza. Ele começa um curso e não termina. Ele começa uma fala e não termina. É de natureza. Tem pessoas que falam rápido. Tem pessoa que a dislalia dele é natural e ele fala trocando realmente o X pelo J naturalmente. Tem pessoa que ele não é de, ele tanto ajunta quanto espalha. É a pessoa que a mesma facilidade que ele tem de ajuntar, ele espalha. Isso é de natureza. Aquela pessoa que de manhã constrói, mas constrói um grande castelo. De noite ele destrói tudo. É de natureza. E Jesus disse que um disse: não vou, pai. Mas depois foi. Tem pessoas que não podem brigar, porque ele se arrepende logo em seguida. Não, eu não vou fazer, que eu não vou, não quero mais. 10 minutos depois, oh Deus, o que eu fiz, Senhor? Natureza dele. Já tem aquele que diz: não, eu vou, não, fica tranquilo, pastor, conta comigo, estou lá, é escola dominical, é igreja, eu vou estar junto, estou aí porque daí vier. Não aparece. É a natureza dele. Né, pastor? Ele não sabe dizer não. E ele quer dizer não de uma outra forma. Se essa natureza não for dosada pelo Espírito, nós vamos ter chamada, mas não vamos ter progresso. Tem gente que tem chamada, está tudo nele. Ele fala bem, ele tem um bom marketing pessoal, ele é amigo do pastor, ele é presente, é dizimista, só que ele é ruim de lidar. Ele é ruim de lidar. Né, pastor Rubem? Pessoas que são ruins de lidar. Um disse: não vou, pai. Se arrependeu. Tem obreiro que ele tem que descobrir, irmão, isso nele. Que se ele brigar, ele vai perdoar. Então não leva às últimas consequências. Não, você fez isso, você é aquilo e tal. Na noite ele não dorme, rola na cama, amanhece na casa do membro. Irmão, vou te pedir perdão. Ó, inverteu agora. Agora é o pastor que vai pedir perdão. Ele bem podia evitar aquilo. Já tem aquele que diz: não, vou estar, conta comigo, estou aí nesse alívio, estou aí nessa vigília, estou aí na igreja, estou aí, pastor, estou chegando. Ele vem, irmão? Não veio. Não apareceu, pastor. Puxa, eu gosto tanto dele. Mas ele não está presente. Lembre-se disso. A glória é de Deus, mas o sucesso é teu. Essa relação, veja que eles vão usar esses termos. Outra frase: vou fazer só o que Deus me mandar. Claro, mas não se esqueça, a ordem de comando parte do ministério. Você vai fazer só o que Deus mandar mesmo, fica tranquilo. Só que a ordem de comando parte do ministério. O ministério é que vai delinear. Estava falando com o pastor Lázaro, ele disse: olha, eu ouvi de um pastor bem antigo, que ele dizia o seguinte: Jesus é a cabeça, mas o ministério é o pescoço. É assim, né, pastor Lázaro? A igreja é o corpo e o ministério é o pescoço. Para alimentar o corpo, passa pelo pescoço. Deus vai derramar dos céus a sua bênção.
Deus vai te chamar ao ministério, ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, a missionário, a pastor, mas vai passar pelo ministério, vai passar por um homem de Deus, e esse homem é o teu pastor, é a tua igreja, é o homem que Deus constituiu sobre a tua vida. Se você tiver incompatibilidade com ele, se você tiver problema de convivência com ele, se você não quiser ouvir o que ele está falando, há uma nova geração dizendo o seguinte: fulano prega e fulano não prega. Eles vão fazer comparação de pastor entre pregar ou não. Irmão, a relação não é de pregação, a relação é de dom. Porque pregar é folha, como Jesus disse. Mas fruto é viver no dia a dia, no enfrentamento diário, saber quem Ele é. Por isso que a imagem e semelhança de Deus é moral e não física. Porque se fosse física, no Japão ele era asiático, na África ele era negro, na Holanda ele era branco, aqui no Brasil ele era pardo. Não, a imagem e semelhança que é moral está dentro de cada um de nós, e o dom de Deus revela isso em nós. Tem pessoas que pregam tão bem, ele arrebata multidões, mas ele não é o teu pastor. A bênção não vem por ele. Vai vir alguma coisa por ele? Vem, mas pode vir deformada. Pode vir deformada, porque na contextualização do que ele está falando, pode deformar, de lá para cá deforma. Você tem que seguir a linha da igreja, a linha do pastor. Eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande homem de Deus. Então, você já tem um paradigma, o teu pastor. Se você pegar outra referência, você não consegue reproduzir. Olha outra frase: quem manda na igreja é Deus e não o homem. Nunca li essa frase na Bíblia. Deus manda na igreja sim, mas manda através de homens, irmão. Manda através de homens. Deus chamou quem? Inclusive Jesus deu um susto em Lucas capítulo 9, ele deu um susto em todo mundo. Ele chamou os discípulos e disse: discípulos, eu vou dar poder a vocês para curar. Vocês vão curar. Ó, vocês vão expulsar o demônio. Nós, sim, vou dar poder a vocês. Vocês vão curar. Vocês irão expulsar demônios. Nós vamos fazer isso, sim. Se você vê algum demônio, expulsa. Mas não se esqueça, expulsa no meu nome. Não se esqueça, expulsa no meu nome, cure no meu nome. Você prega e eu curo, mas eu te darei poder para pisar serpentes e escorpiões. Deu poder aos homens. Deu poder aos homens. Inclusive o judaísmo se chocou com isso. Foi um susto, porque até então se vendia uma ideia que Deus trabalhava sozinho, porque Ele não é democrata, Ele trabalha sozinho. Não, Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com os seres humanos. Deus trabalha com homens. Deus não trabalha sozinho. Uma vez o irmão disse: estou procurando alguém para me consagrar. Eu falei: consagrar o quê, irmão? Deus me falou, eu fui numa vigília, Deus me falou que eu vou ser presbítero. Eu falei: irmão, para com essa besteira, irmão. Peça para Deus falar com o teu pastor. E aí vem o profeta e diz o seguinte: o homem não quer, mas eu quero. Ó. Mas que é isso, irmão? Deus de confusão, que vai jogar os dois na linha de confronto? Não! O nosso Deus é ordeiro, Ele chamou você, tenha paciência, o que Ele vai fazer será maior do que você está imaginando. Só que tenha paciência, calma. Outra frase: Deus me deu uma visão e eu vou fazer a obra se o ministério quiser ou não. Agora é uma visão. Cuidado, os homens que desencadearam heresias, que são os grandes hereges, esses homens tiveram visões também. E as visões foram do maligno. Ele viu, ele enxergou, é a busca pelo inexplicável. Eu quero, e vai ser assim, que eu tive uma visão. As visões malignas e muitas vezes infantis.